Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje celebramos a memória de um santo que eu gosto muito dele pela sua relação com os jovens, São João Bosco, o fundador da família salesiana e é conhecido como o pai e mestre dos jovens. Quanto eu desejaria que nós tivéssemos nas nossas comunidades, na igreja, pessoas que se interessassem pela evangelização dos jovens. Sabem, caríssimos, que a faixa que nós estamos perdendo mais de fiéis na igreja no mundo são os jovens. Na Itália se dizia assim que a primeira geração de jovens sem religião é esta de agora, é essa atual juventude. E aqui no Brasil é o fenômeno da mudança de religião, mas que depois se torna também um distanciamento de Deus, porque se passa ao pentecostalismo e depois se abandona a prática religiosa. Nós precisamos de pessoas que evangelizem os jovens. O meu desejo mais ardente é de, sobretudo, termos jovens para evangelizar os jovens, para favorecer que a juventude não seja desperdiçada com banalidade, mas seja entregada àquele que nos amou primeiro, o nosso Deus e Senhor. Hoje, nós continuamos a ler a história de Davi e vamos ver então este reino que começa a desmoronar. O mensageiro veio dizer a Davi: as simpatias de todo Israel estão com Absalão, então é o seu filho. Então Davi, mais que depressa, vai dizer: depressa, fujamos. Então ele pega algum desses soldados que o apoiam e começa a caminhada, Davi chorando, com a cabeça coberta, e o exército também. Então, passando por um povoado, ele encontra Semei, que é da família de Saul. Então começa a tirar pedra em Davi, no seu exército, e a gritar, então amaldiçoando Davi: vai-te embora, homem sanguinário e criminoso. O Senhor fez cair sobre ti todo o sangue da casa de Saul, cujo trono usurpaste, e entregou o trono a teu filho Absalão. Tu estás entregue à tua própria maldade, porque és um homem sanguinário. E é muito interessante a reação de Davi, quando então o filho de Sávia queria reagir, porque ele tem os soldados ao redor dele, os soldados estão protegendo um de um lado e do outro, eles que recebem as pedradas. Então vai dizer: deixa-me passar para lhe cortar a cabeça. Mas o rei respondeu: não te intrometas, filho de Sávia. Se ele amaldiçoa e se o Senhor o mandou maldizer a Davi, quem poderia dizer-lhe: por que fazes isto? E Davi continuou: vede, se meu filho, que saiu das minhas entranhas, atenta contra a minha vida, com mais razão este filho de Benjamim, deixai-o amaldiçoar, conforme a permissão do Senhor. Talvez o Senhor leve em conta a minha miséria, restituindo-me a ventura em lugar da maldição de hoje. Os padres da igreja, os autores dos primeiros séculos do cristianismo, vão ver essa parte da história de Davi como a imagem do Cristo crucificado que perdoa. Mas lembram que tem um episódio de Davi quando ele está com o seu exército na gruta e que entra Saul e que o exército empurra Saul para que mate o rei, e ele vai dizer que isso nunca aconteça, que eu não faça mal ao ungido do Senhor. Então esse Semei da leitura de hoje, ele faz mal ao ungido do Senhor, Davi, e é Davi, o ungido do Senhor, que perdoa. Mesmo sabendo que ele é ungido, vai dizer: não, se até meu filho se voltou contra mim, deixe, quem é que vai impedi-lo de fazer? Quem sabe assim eu seja perdoado pelos meus pecados diante de Deus. A leitura do Salmo responsorial de hoje, nós vamos dizer assim: quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam. Então é a imagem do sofrimento de Davi. Quanta gente se levanta contra mim, muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Então, por um lado perseguido, mas por outro lado é o Senhor que o sustenta.
Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo, ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantam contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós vamos dizer: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. E é de fato grandioso que acontece no Evangelho de hoje, que vai mostrar que Deus visita, Jesus visita a região pagã. Então Jesus está sempre ali no mar da Galileia. De um lado estão as cidades que são de Israel, do outro 10 cidades pagãs. Jesus está na região dos Gerazenos. Esse mesmo milagre é narrado em outro evangelho, em outro local, Gadarenos. Mas, apesar dessa diferença, se trata do mesmo episódio. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos. Então, é assim a expressão da impuridade: morar no meio dos mortos. E ninguém conseguia amarrá-lo, ninguém era capaz de dominá-lo. Então ele vivia gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus, ele vai gritar: que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai deste homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? E ele vai dizer: meu nome é Legião. Veja que só no Evangelho de Marcos que eles se apresentam assim. Legião é o nome usado no exército romano. Não se entende muita clareza daquilo que Marcos está dizendo. Uma possibilidade é que é uma referência à perseguição que sofrem os cristãos por parte do Império Romano. Então, Jesus, atendendo o pedido deste homem, ele manda que o demônio entrem nos porcos. E ali tinha uma vara de porcos, de 2.000 porcos. E eles então saem correndo e se jogam no mar. Então eles voltam para onde? Lembram do significado do mar? Para o local que é o símbolo do mal. Então se jogam no mar. Se tinham porcos, era porque ali não era a terra de Israel, era a terra dos pagãos, porque em Israel não tinha criação de porco, porque era um animal impuro. Então isso é uma mostra que ali é terra de pagão. E então aqueles homens que cuidavam dos porcos, eles saíram e foram avisar a cidade o que tinha acontecido. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado. Aquele homem que ninguém conseguia dominar, estava dominado, estava sereno, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião. E ficaram com medo. Então não ficaram admirados, não louvaram a Deus, ficaram amedrontados. Então começaram a pedir Jesus para que fosse embora, porque para eles era um prejuízo econômico também, sobretudo, porque a criação de porcos foi toda perdida. Então para eles valia mais os porcos do que aquele homem. Então aquele homem que foi curado, ele vai pedir para Jesus para ser um discípulo, para ir com Jesus. E Jesus vai dizer: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor em sua misericórdia fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole, nas 10 cidades, tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Ora, nós temos então a história deste vocacionado que ele é destinado por Jesus para ficar ali na Decápole, para anunciar o evangelho ali. Jesus não aceita que ele acompanhe, mas fala: fique ali e anuncie. Nós também muitas vezes, não todos somos enviados, chamados para deixar a nossa casa, mas somos chamados todos para sermos evangelizadores, muitos de nós na própria casa. A oração de hoje vai dizer assim: ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos,
colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.